Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, meu irmão e minha irmã. Ontem nós tivemos um problema em relação ao vídeo e hoje nós estamos utilizando o canal do YouTube para que você possa acessar o link e assistir tranquilamente um comentário acerca da nossa leitura. Como nós dissemos, esse grupo tem o objetivo de que nós juntos possamos ler a Bíblia durante um ano. E nesse vídeo nós vamos fazer apenas alguns comentários dos capítulos lidos, que você durante o dia poderá questionar, poderá fazer novas perguntas, que ao decorrer do dia nós podemos respondê-las. Mas hoje nós vamos, então, fazer a leitura do capítulo 3, 4 e 5, né, de Gênesis. Enquanto que Mateus nós vamos ler o capítulo 2. O capítulo 3 de Gênesis é o capítulo que fala acerca do pecado, o pecado original, ou conhecido também como a queda. Deus, ele deu uma ordem para o homem e a mulher que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por conta da desobediência humana, Eva e depois Adão comeram do fruto, acabaram recebendo a consequência dessa desobediência, né, que foi justamente a morte física e também a morte espiritual. O que nós então lemos no texto é que Adão e Eva pecaram e por conta disso acabaram sofrendo algumas consequências que hoje nós todos também sofremos. Por exemplo, a mulher, as dores de parto. Então, a relação da mulher com os filhos, o parto, deveria ser muito mais prazerosa do que passou a ser depois. Então, essa dor de parto também pode ser representada nos conflitos que os pais têm com os filhos também, né, com a mãe, que a mãe tem com os filhos também. E, além disso, existe um conflito conjugal. A mulher tinha total liberdade e igualdade em relação ao homem. Por conta do pecado, o homem passou a dominar a mulher. E a relação passou a ser desigual, uma relação de força, muitas vezes violenta, como nós vemos nas culturas que submetem a mulher a um segundo plano. Ao homem, em relação ao trabalho, o trabalho que deveria ser algo prazeroso também, passa a ser alienante, problemático, com muito esforço, o homem agora recebe o seu salário. E é interessante que a gente pode perceber, né, é que se o homem não trabalhar, ele se torna pobre e morre. Ele é obrigado a trabalhar. Né? Então o trabalho passa a ser um problema. Antes não era. Né? Não é que, como castigo, Deus fez o trabalho. O trabalho já existia e era prazeroso. É que o trabalho agora se torna um trabalho alienante e também difícil. Em relação ao fruto proibido, convencionou-se dizer que o fruto seria a maçã. Ora, isso é uma tolice. A maçã não era um fruto da região, era um fruto europeu que depois passou até para o Ocidente, depois passou a ser cultivado, né? Mas na época eram outros frutos. Se convencionou a maçã porque a maçã parece o coração. E como se descobriu que o coração é a sede do corpo humano, bombeia o sangue para todo o organismo, então o coração passou a ser representado pela maçã. Antes, na Idade Média, por exemplo, acreditava-se que o fígado tinha essa função, né, que era a sede das emoções até. Então, durante muito tempo, na Idade Média, se achou que o fruto proibido era o figo. E, então, deixando para lá essa questão do fruto, o fato é que o fruto representa, comer do fruto representa desobediência. Homem e a mulher erram, cometem o pecado original, que é desejarem ser semelhantes a Deus, como Deus, conhecedores do bem e do mal.
eles, na verdade, quiseram ser independentes de Deus e, por conta disso, sofreram, né, o afastamento do Jardim do Éden. Saindo do Jardim do Éden, impedidos de entrar, eles agora vão experimentar a dura realidade que todos nós experimentamos. O pecado original passou a ser uma constante na vida de toda a humanidade. Adão representava o gênero humano, então todos nós estávamos lá em Adão, né? E também esse pecado original passou para toda a raça humana. Então, de forma que todos nós somos pecadores. Muitas questões surgem, né? Por que que Deus permitiu que o homem e a mulher comessem do fruto proibido? Por que que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? A primeira questão é que a relação de Deus e do homem tem que ser uma relação de liberdade. Você não ama uma pessoa se você é obrigada a amá-la. O homem e a mulher, a partir de então, eles tiveram a liberdade de seguir a Deus ou não. Resolveram não seguir. E Deus, sabendo já disso, já antes da fundação do mundo, já tinha escolhido a Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, para trazer salvação à humanidade. Então Deus já sabia que isso ia acontecer e não poderia, evidente, ou não desejava, evidentemente, que o homem ele fosse apenas um autômato, um robô, e o amasse simplesmente por obrigação. A relação que nós temos com Deus é uma relação de liberdade. E por conta disso, Adão e Eva, né, acabaram se afastando de Deus. Agora, hoje, nós temos a possibilidade de voltar a Deus quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Quando o homem e a mulher pecaram, também o próprio Deus disse que da semente da mulher nasceria aquele que haveria de pisar na cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Nós temos aí o proto-evangelho, já a primeira profecia acerca da vinda de Jesus. Então, já no Éden, Deus estava proporcionando a solução para o pecado humano. No capítulo 4, então, nós temos outra consequência do pecado, que foi o primeiro assassinato. Abel e Caim entregam um sacrifício a Deus. Deus aceita o sacrifício de Abel. E nós não sabemos exatamente por que Deus aceita o de Abel e rejeita o de Caim. Alguns acreditam porque o sacrifício de Abel é um sacrifício de sangue, né, que não envolve o esforço humano, enquanto que o sacrifício de Caim envolveu o sacrifício humano. Né, você tem que plantar, colher. Né, então a ideia é de que a salvação seria pela graça e não pelo mérito. Então alguns vão nessa linha de pensamento. Outros dizendo que não, apenas era a personalidade de Caim, o fato de que ele era uma pessoa ruim mesmo, né, e Deus não aceitou o seu sacrifício. Que se confirmou essa ruindade de Caim quando ele mata Abel. Então aí nós temos o primeiro assassinato. Que na sequência, né, quando se fala da linhagem de Caim e a linhagem de Sete, vemos que a linhagem de Caim continuou de mal a pior. Lameque, por exemplo, cometeu o assassinato matando duas pessoas, uma porque o ofendeu, outra porque pisou nele. Então tem uma escalada da violência. E tanto Adão e Eva tiveram outros filhos. Aquele que vai representar a linhagem daqueles que vão seguir a Deus vai ser a linhagem de Sete. Sete, um dos filhos de Adão e Eva. E diz, né, o texto de que Adão teve filhos e filhas. Viveu muito tempo, 930 anos, tendo a possibilidade de ter muitos filhos. Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. De tal forma que, por exemplo,
ou vários outros descendentes que viveram bastante também conheceram Adão, porque Adão teve quase um século, aliás, um milênio de vida. Matusalém viveu até mais, 969 anos. Sobre essa longevidade dos patriarcas, existem duas explicações correntes. A primeira é de que eles viveram muito tempo porque, como a humanidade tinha sido criada sem pecado, e então não havia as doenças, havia maior longevidade, então os patriarcas viveram, os primeiros homens, os antediluvianos, viveram muito tempo. Né? Quando houve o dilúvio, cai drasticamente a faixa de vida do homem. Mas até então, o homem vivia bastante. Essa é uma explicação. A outra explicação é de que, na verdade, a contagem do tempo era diferente. Então, não era como o nosso. Os calendários não eram como o nosso. Mas o que nós podemos perceber é que era um outro tempo, né? Um tempo da criação, é um tempo diferente do nosso também, que a Terra passou por grandes transformações a partir do dilúvio. Outro aspecto também, né? A gente não chegou a comentar, mas qual a localização do Éden? Segundo a localização do Éden, a gente conhece o Tigre e o Eufrates, seria lá o Vale da Mesopotâmia. O Éden está lá? Não. Né? E por que não está lá? Porque depois teve o dilúvio. Então o Éden deixou de existir a partir do dilúvio. Inicialmente era impedido ao homem de entrar, depois com o dilúvio o Éden desapareceu. Então a localização do Éden seria o Vale da Mesopotâmia, onde está o Iraque atualmente. Seria naquela região. O Gion e o Pison são rios que nós não conhecemos. O Tigre e o Eufrates nós conhecemos. Então estão lá até hoje, naquela região. Em relação às genealogias, então, nós temos essa realidade. Né? A leitura do Novo Testamento, a leitura de Mateus, no capítulo 2. O Mateus capítulo 2, nós temos então a continuidade que fala do nascimento de Jesus. No primeiro capítulo, nós temos a genealogia de Jesus. É interessante que nós, logo de cara, em Gênesis e também em Mateus, vamos estudar um pouco sobre as genealogias. Né? A genealogia de Jesus em Mateus, no capítulo 1, segue uma divisão de 14, 14, 14. Por que essa divisão? Né? Porque 14 é um número relativo ao nome de Davi. Naquela época não havia algarismos arábicos como nós utilizamos, 1, 2, 3, 4. Utilizavam-se as letras, né? Aleph, que é número 1, Bet, número 2, e assim por diante. E a soma das letras de Davi dava 14. Então Mateus ele queria mostrar que Jesus Cristo era descendente de Davi. Era o Messias prometido, que era da tribo de Judá. Tribo de Judá, veio Davi, e Davi também, os seus descendentes, até chegar até Jesus. Então, o objetivo era mostrar que Jesus era o Messias para os judeus. Várias referências Mateus faz com esse intuito de pregar o Evangelho aos judeus. Então nós temos o nascimento de Jesus no capítulo 2, a visita dos magos do Oriente. Esse texto é um texto muito interessante também, é um texto que fala sobre magos do Oriente. Não eram reis, eram magos. Depois veio uma tradição posterior, falando que esses magos eram reis e os seus nomes eram Baltazar, Melquior e Gaspar. Né? Mas o texto não diz isso. Aliás, o texto não diz que eram reis e não diz que eram 3. Falam magos, poderiam ser 2. Poderiam ser 4. A gente normalmente entende que seriam 3, ou pensa que seriam 3, por causa dos presentes que foram 3. Né? Incenso, ouro e mirra.
Esses magos, eles eram magos que estudavam as estrelas. Os povos antigos viam as estrelas, estudavam as estrelas. E acreditava-se que toda vez que havia uma alteração nas estrelas, um rei nascia. Então, houve algum fenômeno que, estelar, né, que fez com que os magos percebessem que alguma coisa diferente estava acontecendo. E Deus permitiu que essa crença de acreditar que quando havia sinais nos céus, reis novos surgiam, para que esses magos saíssem do seu lugar e fossem até onde Jesus Cristo estava. Um detalhe, né? Os magos também foram acompanhando uma estrela. Qual a natureza dessa estrela? Alguns dizem que foi o surgimento de uma nova explosão de uma estrela, ou outros dizem que foi a conjunção de planetas. E até mesmo existem aqueles que dizem que era um cometa. Cometa não era porque o Halley surgiu, Halley até passou perto daquela época, mas um tempo bem anterior, né? Teve uma conjunção de planetas por volta do ano 6 a.C. É bem possível que tenha sido isso. Mas alguns acreditam que não tratava-se de uma estrela literal, mas sim talvez um anjo celestial brilhando, né, que conduziu os magos do Oriente até Belém. Algo importante a dizer é que quando os magos vão até Belém, eles não vão no presépio, na cena do presépio, né? Na cena da manjedoura, no estábulo onde Jesus nasceu. Ele vai numa casa, eles vão numa casa. E quando vão para Herodes, Herodes ele fica preocupado, quer matar o Filho de Deus, quer matar Jesus Cristo, na verdade. E então ele diz para os magos, olha, me digam onde ele está, porque eu quero depois cultuá-lo, né? Entregar presentes, honrá-lo. Na verdade, ele queria matar a Jesus. E os magos encontraram a Jesus, não disseram nada, depois foram embora. E Jesus Cristo também acabou sendo levado por Maria e José para o Egito. Por quê? Porque Herodes mandou matar as crianças de Belém até 2 anos de idade. Quantas crianças morreram? Provavelmente umas 30 crianças, porque a aldeia de Belém era uma aldeia pequena, mas foi uma grande matança. E até 2 anos de idade. Isso indica que talvez Jesus Cristo já tivesse 2 anos de idade, ou 1 ano de idade. Mas o fato é que Jesus Cristo não estava mais naquela cena da manjedoura e do estábulo, quando os magos chegaram. Os presentes são presentes relativos à realeza, ouro, incenso e mirra. O ouro representa a realeza, o incenso representa o caráter divino da criança. E também a mirra, também a ideia de que Jesus Cristo ele era divino ou até mesmo um rei. Então as crianças são presentes ruins para uma criança, né? Criança a gente pensa em dar uma bola de futebol, um brinquedinho, né? Mas esses presentes representam, na verdade, a realeza e a divindade de Jesus. Então, depois Jesus Cristo é levado para o Egito, ocorre a matança dos inocentes, e depois Jesus Cristo volta para Nazaré, a cidade em que ele vai viver toda a sua vida, até a vida adulta, até os 30 anos, né, quando começa o seu ministério. Então essa é a leitura que nós estamos fazendo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Nós estamos aí para ajudar naquilo que for preciso. Não é uma questão teológica, apenas para que a gente se situe e entenda um pouco melhor as leituras que nós fizemos. Que Deus te abençoe. Aproveite bastante esse tempo de leitura bíblica. A questão é o seguinte, o objetivo é ler a Bíblia. Se de repente você não tiver tempo de assistir o vídeo, não tem problema. O objetivo é que a gente incentive um ao outro a ler a Bíblia.
O propósito é esse. Se você entrou no grupo e só tem tempo de ler a Bíblia, maravilha. Se você quiser assistir o vídeo, fique à vontade. Se quiser participar fazendo perguntas e até algumas colocações que sejam estritamente dentro dos capítulos que foram lidos, né? E evitando polêmicas. Nós não temos um grupo de discussão, é um grupo que a gente está se ajudando para ler a Bíblia durante um ano. Que Deus abençoe, né, e um grande abraço para todos. Eu vejo que o grupo tem várias pessoas que são da Igreja Batista da Pauliceia, outros são de outras denominações. Fiquem à vontade, né? Então, são pessoas de várias denominações que estão participando desse grupo. Eu sou Maurício, sou pastor da Igreja Batista Nacional da Vila Pauliceia e tenho um grande prazer de estar conversando com os irmãos. Que Deus abençoe a todos.